Sabe quem pode estar se dando bem com essa guerra tarifária, guerra comercial de Donald Trump, essa desglobalização que os Estados Unidos está se propondo a fazer com o mundo? O Vladimir Putin, ou a Rússia, né? Sabe por quê? Vamos lá então. A gente sabe que durante esse fim de semana a gente teve um ataque triste pra caramba da Rússia na cidade de Sumy, né? Se eu não me engano, Sumy. E eu vou até já mostrar para vocês direto aqui o que aconteceu. Vamos lá, quer ver? Eu vou colocar aqui a imagem para vocês. Foi nessa região, na região nordeste da Ucrânia, tá bom? Então eu vou aumentar aqui, ó. Sumy, é isso mesmo. Essa é uma região próxima, ela tá do lado da Ucrânia, né? Mas ela tá próxima, se vocês forem olhar aqui, ó, seguindo a minha setinha aqui, próxima de Kursk. Kursk era uma região que a Ucrânia tinha conquistado dentro do território russo e foi retomado aí há cerca de um mês atrás pelos soldados russos, certo? E aí, o bombardeio em Sumy, né, em Sumy, mostra que a Rússia, ela continua avançando, né? Esse bombardeio causou um pouco mais de 30 mortos e mais de 100 feridos, tá? Então, assim, você teve reação de outros líderes mundiais falando que isso foi considerado um crime de guerra. Você tem vídeos da população ucraniana fugindo, correndo. O Zelensky, ele falou que entre esses mortos existem crianças, inclusive um recém-nascido. E aí você teve o resultado disso, foram líderes mundiais condenando, né? Condenando tanto na ONU quanto na União Europeia. O Donald Trump, ele não deu muitos detalhes, mas ele não condenou, mas ele alertou sobre isso. Mas você deve estar se perguntando por que a Rússia, ela não está, parece que ela não está fazendo tanto esforço para seguir essa negociação de paz não, nem de cessar-fogo. Inclusive, o próprio Volodymyr Zelensky, ele disse que antes de continuar com qualquer tipo de negociação de cessar-fogo entre Estados Unidos e Rússia, que o Donald Trump viaje para a Ucrânia para ver os estragos, sabe? Uma forma de tentar sensibilizar. Enfim, por que eu estou falando isso? Por que acho que é importante destacar aqui? Porque a Europa, tá? A Europa, ela condena os ataques. A Europa, ela vai numa linha até então oposta ao Donald Trump. A Europa tem defendido que mande forças militares da OTAN. Inclusive, a gente até falou aqui que a Alemanha estava tentando fazer maior investimento, apesar do exército alemão ser quebrado, né? Fazer mais investimentos na Ucrânia, tá? Enviar militares para a Ucrânia, para o que eles vão chamar de forças de paz, né? Para lutar aí, para fazer a negociação de paz, mas forças militares que defendam a Ucrânia. O Putin já falou que se acontecer isso, a guerra é generalizada. O Trump, ele já defendeu lá no começo que a Ucrânia não deveria participar de negociação de paz, a União Europeia não deveria participar, e apenas Estados Unidos e Rússia. Isso foi mudando ao longo do tempo, ele teve conversas com a Ucrânia, algumas conversas não tão boas assim, como foi aquela fatídica reunião do Salão Oval da Casa Branca com o Vance, o Trump e o Zelensky. Mas o que acontece aí que acho que é importante destacar, que acho que é muito, muito, muito importante mesmo. Os Estados Unidos estão, de fato, começando a ficar mais assim receosos com a Rússia, porque a Rússia ela tenta não avançar. E o foco também tem sido ligado aí, o foco agora dos Estados Unidos tem sido muito essa questão tarifária contra a China, contra a Europa e tudo. Mas por que o Putin ele também não está fazendo um esforço? Primeiro, a Rússia ela não foi incluída no tarifaço do Trump. A gente já fez vídeo aqui. Por que a Rússia não foi incluída? Não colocaram. Não colocou porque a Casa Branca entendeu que se colocasse a Rússia no tarifaço, isso prejudicaria as negociações de paz. Mas a Ucrânia foi incluída. Tá? Agora, um ponto importante. Empresários europeus têm feito um apelo, atenção, esse que é o ponto, um apelo para a União Europeia para que a União Europeia volte a negociar o gás russo. E para isso é preciso resolver logo de cara essa guerra, logo de cara esse conflito. É preciso ter um cessar-fogo imediato. Por quê? Porque eles temem que eles sejam prejudicados pelo tarifaço do Trump. Por quê? Até a guerra na Ucrânia,
2022, o maior fornecedor de gás para a Europa era a Rússia, tá bom? Depois da guerra da Ucrânia, quando começa a guerra da Ucrânia, a Rússia passa por sanções e ela deixa de ser o maior fornecedor de gás. Alguns outros países passam a ser fornecedores de gás. Outros que são fortes, por exemplo, a Noruega, o Catar. Mas o maior fornecedor de gás, a partir de 2022, para a Europa, se torna os Estados Unidos. Só que agora você tem essa questão da guerra tarifária, você tem essa questão desse conflito tarifário. Então, os empresários europeus, os grupos europeus, eles temem que eles não tenham condições mais de pegar, né, de poder importar esse gás dos Estados Unidos por conta de toda essa guerra tarifária. Tá certo que agora tá no 10%, mas ainda assim é uma tarifa, só que é num prazo de 90 dias. E você sabe que o Trump ele pode mudar isso a qualquer momento. Ele pode, assim, num piscar de dedos, amanhã falar assim, ó, voltamos aí para a guerra tarifária, para o conflito tarifário, então, por exemplo, vai ser 20 e tanto para cá, 20 e tanto para lá, e pronto. Então, eles estão começando a pensar na possibilidade de renegociar o gás russo, porque tanto Catar quanto Noruega também tem gás. Só que as negociações com o Catar, por exemplo, estão estagnadas. E aí, nesse caso, ali eles estão tentando falar com a Gazprom, certo? A empresa estatal russa para negociação desse gás. Só que para isso é preciso resolver a questão da guerra. Então, digamos assim, dá para entender mais ou menos que o Vladimir Putin está meio que nadando de braçada ali na Europa. Então ele sabe que até então ele tem ali uma relação mais próxima com o Trump, apesar da gente saber que essa relação já talvez não seja mais tão próxima quanto foi no começo do mandato do Trump, certo? Só que ele tem uma moeda importante de troca, que é o gás, já que o Trump está tarifando a União Europeia. E já que essas relações são abaladas, já que vocês estão vendo aí, inclusive, que as bolsas, né, os pregões, né, eles estão extremamente desequilibrados. Então, eles precisam negociar com o Putin. Só que assim, ao mesmo tempo, eles condenaram o ataque que a Rússia deu lá na cidade de Sumy, né? Só que assim, ao mesmo tempo, condena esse ataque, só que é preciso a Rússia tem o que eles precisam. A Rússia tem o gás. E eles querem que volte a ser aquele fornecimento de gás que se tinha antes que você tenha definitivamente uma escassez generalizada por conta das tarifas do Trump. Então, eu diria a vocês que a União Europeia está basicamente numa sinuca de bico. Sabe o que significa isso? Que você não tem para onde correr. Você vai ser encaçapado. Certo? Ou você, então, vai aceitar as tarifas do Trump, vai pagar um preço alto por isso, ou você, do outro lado, você vai ter que fazer uma negociação de paz com a Rússia, mas levando em consideração as condições russas muito mais do que as condições ucranianas. Compreenderam? Então, para a gente entender esse momento, essa atualidade, olha só o quanto que é complexo e quanto que a Europa sai prejudicada nesse sentido. E talvez isso explique para a gente o porquê que o Putin ele não está fazendo tantos esforços para a negociação de paz, ele não abre mão das suas condições. Quais são as condições? Ucrânia e OTAN não se relacionam, certo? Processo de informação entre Estados Unidos e Ucrânia não deve ter, né? Sistema de informação. Não deve se mandar soldados, militares de outros países para a Ucrânia. Então essas condições a Rússia não arredou até agora. E assim, ao que tudo indica, parece que ela não vai arredar, não vai andar para trás não. E ela vai fazendo seus ataques, vai nadando de braçada por enquanto nesse conflito, tá bom? Ou melhor, nessa relação geopolítica, nessa relação mundial que a gente está vendo. Mas deixa aqui nos comentários, eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, se vocês têm algumas informações, algumas coisas importantes para trazer aqui. Acho que são sempre muito importantes os seus comentários, as suas críticas construtivas, e a gente vai tocando aqui a nossa matéria, a gente vai tocando aqui o nosso trabalho, tá bom? Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!